Continuando, vamos tentar andar rápido, porque o YouTube só comporta 12 minutos, eu acho. Questão 9. Do ponto de vista das reflexões filosóficas contemporâneas sobre o que foi a chamada Idade Média, é correto afirmar: letra A. Constituir-se no período em que o saber não evoluiu, representando uma longa noite de 1000 anos. Gente, em qualquer período histórico, o saber evolui. Por maior que fosse o controle que a Igreja Católica possuía perante a população na Idade Média, houve-se um avanço do saber, houve-se um avanço da ciência, então a gente não pode dizer que não evoluiu. Então a A é falsa. B. Foi um período em que o saber filosófico esteve atrelado ao saber religioso, tendo a filosofia como serva da teologia, ou seja, um saber voltado a fundamentar racionalmente os dogmas da fé. Foi o que a gente já discutiu em questões anteriores. O grande objetivo da filosofia durante o período medieval era justificar a fé. A filosofia estava submissa à fé. Então a letra B é verdadeira. C. Foi um período em que São Tomás de Aquino liderou a filosofia patrística e Santo Agostinho liderou a escolástica. Errado, é o contrário. Santo Agostinho patrística, São Tomás de Aquino escolástica. D. Foi um período em que ficou na média por ter preservado o saber greco-romano da destruição causada pela Santa Inquisição. Falso, gente. Muitas obras do período clássico, período greco-romano, foram destruídas durante a Idade Média, principalmente pela Inquisição, que a Inquisição considerava essas obras pecadoras, certo? Foi uma importante era da história da humanidade em que René Descartes e Galileu Galilei lançaram as bases da ciência moderna em contraposição ao teocentrismo do pensamento grego. Primeiro, teocentrismo não é pensamento grego. Teocentrismo é Deus no centro de tudo, é pensamento medieval. Segundo, Descartes e Galileu vão desenvolver as suas ideias lá na Idade Moderna, não na Idade Média, certo? Então, questão 9, letra B. Questão 10. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim ao qual lhe foi dada? Texto de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio. O que é que Santo Agostinho dizia? Que Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano, mas o ser humano não deveria utilizar esse livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio levava o ser humano ao pecado e o pecado leva o indivíduo à escravidão. Então, por mais que o ser humano tivesse a vontade de pecar, ele deveria seguir a verdade de Deus, a vontade de Deus, que é o verdadeiro conhecimento. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento a. O desvio da postura celibatária, peca apenas aquele que deixa de seguir o celibato, que é o celibato, a proibição de casar, de se relacionar, de manter relações sexuais. Não, existem muitos outros pecados. B. Insuficiência da autonomia moral, verdadeiro. Qual é o fundamento da punição divina? É a insuficiência de autonomia moral. O indivíduo não deve seguir a sua própria vontade. Ele deve seguir a vontade de Deus, como eu já falei para vocês. C. Afastamento das ações de desapego. O que faz o indivíduo pecar é o fato de não desapegar dos bens materiais. É apenas isso. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Durante a Idade Média existia sim a crença de que o ser humano precisa se sacrificar. Mas era apenas esse não sacrifício que fazia o indivíduo pecar? Não. Violação dos preceitos do Velho Testamento. O indivíduo é punido apenas porque viola os preceitos do Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, a questão 10,
A alternativa correta é a letra B. O indivíduo peca porque ele não é autônomo. Ele não tem o direito de agir da forma como ele quer. Então, existe uma insuficiência de autonomia. Questão 11. O apogeu de uma concepção tipicamente medieval costuma ser associado à força do tomismo de São Tomás de Aquino no século XIII. A obra de São Tomás de Aquino realizou a bem-sucedida fusão entre o pensamento teológico da Igreja, baseado em Santo Agostinho, e na tradição evangélica, a filosofia grega, introduzindo elementos racionalistas numa concepção profundamente intuitiva e mística. Quando fala evangélico, gente, não está ligado à igreja protestante, não. Evangélica de evangelho mesmo, viu? Durante a Idade Média, a Igreja Católica foi a instituição mais organizada, rica e poderosa da Europa. Entre os séculos V e XV, diferentes filosofias confundiram-se com a própria teologia, e dois pensadores da Igreja foram fundamentais para o estabelecimento dos objetivos da instituição em dois momentos distintos: a consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Romano e a defesa do catolicismo no período de nascimento do protestantismo. Foram eles, respectivamente, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Sobre o pensamento desses dois religiosos, pode-se afirmar que, letra A, Santo Agostinho levou a cabo o processo de cristianização de Aristóteles, afirmando que a essência do ser humano é ser um animal racional, independente de ter ou não uma existência individual. Santo Agostinho cristianizou Platão, não Aristóteles. Letra A, falsa. B. São Tomás de Aquino afirmava que somente a fé seria possível para alcançar a felicidade eterna, que estaria presente nas coisas de Deus, não no mundo dos homens, o que aproximava do pensamento de Sófocles. Primeiro, Sófocles, um pensador clássico, nem conhecia a ideia de cristianismo. Então ele não tinha essa concepção de que apenas Deus levava a felicidade. Segundo, São Tomás de Aquino é mais racional do que Santo Agostinho. Ele tenta conciliar fé e razão. Então, para ele, a razão também é importante para levar à felicidade. Então, a B é falsa. C. Santo Agostinho foi um dos representantes da escolástica, nem vou terminar de ler. Santo Agostinho foi representante da patrística. D. Santo Agostinho, em sua busca pela conciliação entre a filosofia aristotélica e os dogmas do catolicismo, atacava o pensamento de Platão ao afirmar que não existiria hierarquia entre o corpo e a alma. Santo Agostinho cristianizou Platão. Santo Agostinho era um grande defensor de Platão, ele não atacava o pensamento de Platão. E a D diz ainda que Santo Agostinho buscava uma conciliação entre a filosofia de Aristóteles e os dogmas. Quem fazia isso era São Tomás de Aquino. E a E, que a gente já sabe que é verdadeira, São Tomás de Aquino afirmava que a essência dos seres humanos estaria ligada àquelas características que a vontade do Criador teria incutido individualmente em cada pessoa. É a divisão que São Tomás de Aquino faz entre ser e essência. Essência é aquilo que faz parte da gente, que Deus colocou em cada um de nós. E ser é aquilo que a gente aparenta ser, ok? É a nossa aparência num determinado momento. Questão 12, última questão. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim, no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade, se nele aparece uma vontade que antes não existia? Esse é um texto de Santo Agostinho. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre, letra A, a essência da ética cristã. Não está se falando de ética. Está se falando, na verdade, da compreensão do ser humano em relação à criação do mundo por Deus. B, natureza universal da tradição. Não é esse o tema do texto. C, certezas inabaláveis da experiência.
O texto não está falando de empirismo, de experiência, de sentidos. D. Abrangência da compreensão humana. Exatamente. O que é que Santo Agostinho aqui está dizendo? Que o ser humano não consegue compreender tudo. O ser humano não é capaz de compreender a totalidade da vontade de Deus. Existem coisas que a razão não consegue explicar, apenas a fé explica. Nesse texto, Santo Agostinho traz as indagações das pessoas do porquê de Deus ter criado tudo que existe. E o que é que ele deixa claro nesse próprio texto? Que o ser humano não é capaz de compreender isso. Então a D é verdadeira, a abrangência da compreensão humana. E a E, que a gente já sabe que é falsa, interpretações da realidade circundante. Não é a realidade que está sendo abordada no texto, mas sim as possíveis causas da criação de tudo que existe por Deus. Então, questão 12, letra D. Amores, foi um prazer, espero que a gente esteja pertinho daqui a pouco tempo. E uma feliz Páscoa para vocês, tudo de bom, tô morrendo de saudade, viu? Beijo!